Olá, hoje nós vamos falar sobre senso comum, discurso mítico e discurso lógico. E começaremos a ver o nascimento da filosofia. Nós já vimos o que é filosofia e como ela vem do grego amor e sabedoria. Portanto, a filosofia tem um sentido de amor e respeito pelo saber, atitude que indaga sobre a essência, base, significado, a estrutura, a origem e a finalidade de todas as coisas. Vimos também que o pensamento filosófico não é melhor ou superior, é apenas diferente. E que a experiência filosófica, ela é de estranhamento e questionamento diante das coisas do dia a dia. Portanto, a resposta filosófica a essas questões, ela é sempre um discurso lógico. Hoje nós vamos ver outras formas de conhecimento, como as crenças que já foram comuns, o senso comum, pensamento mítico e o logos. Lembra da resposta lógica? O logos e o pensamento filosófico. E começaremos a ver onde tudo começou, com os filósofos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos. Muito bem. Se reflexão é uma forma de pensar, quais são as demais formas? A questão diz respeito à origem e formato do nosso pensamento. De onde vem o seu conhecimento? O que você aprendeu? Com as suas comunidades, de família, amigos, numa empresa, num bairro, etc. Qual a origem deste conhecimento? Qual a fonte? Por exemplo, nestas imagens, nós vemos representações de coisas que já foram comuns, de crenças que foram comuns. Como de que pessoas negras poderiam ser expostas como animais porque eram inferiores. E aqui nós temos a imagem de um zoológico humano na Bélgica, já no século XX. A crença de que há raças e de que há, portanto, pessoas inferiores que podem ser comparadas a animais já foi muito comum. Também já foi comum pensar na Terra como sendo plana, tendo uma cúpula que a cobre. E ainda a crença em animais e humanos interligados, a crença em seres míticos, metade animais, metade humanos, com braços como humanos, chifres de animais e cauda também de animal. São mitos, crenças que já foram comuns, mas que ficaram no passado. Passaram, assim se espera, não é? O senso comum dissemina muitos mitos, mas não é composto apenas de mitos. Senso comum é um saber espontâneo, sem estudo ou reflexão prévia. Nós herdamos, nós aprendemos de uma forma quase automática na nossa comunidade. Então, nós podemos defini-lo como um conjunto de saberes e opiniões que uma determinada comunidade humana acumulou no decorrer do seu desenvolvimento e passa adiante. Coisas que nós recebemos sem questionar, como, por exemplo, o uso de roupas. É parte do nosso senso comum de que nós devemos usar roupa. Parece automático. Nós automatizamos essas ações sem questionar. Também o tipo de alimentos que consumimos é parte do nosso senso comum, o que é permitido ou não, como devem ser os relacionamentos. Parte desses saberes e opiniões. A questão é, e se tudo estiver errado? Ou uma parte? Nesse senso comum há muitos mitos, que são as narrativas explicativas da realidade, baseadas em figuras e vinculadas à crença nessas figuras.
Narrativa sobre a origem de alguma coisa, do mundo, do bem, do mal, da morte, do amor, da vida, sem se preocupar com contradições ou fábulas, ao contrário do pensamento filosófico, que é rigoroso e crítico e defende o rigor e a crítica. Os mitos explicam o mundo. E eles podem ser a base de muitos preconceitos, nem todos são. Mas as explicações do mundo baseadas em crenças são explicações míticas. Este quadro, por exemplo, explica o funcionamento do mundo indígena do século XV, nas Américas. Ele foi pintado por Theodore de Bry, um pintor holandês que nunca visitou as Américas, mas que pintou o que ele imaginava serem as comunidades indígenas com base nos mitos que ele conhecia. A crença geral na Europa, o mito disseminado, era de que os indígenas eram dessa forma. Canibais, que viviam fazendo churrasco e se alimentando de outras pessoas. Era uma crença. Falava de como funcionava a sociedade indígena. Entretanto, não havia uma preocupação com os fundamentos desta crença. Isso era disseminado. Era o saber em que todos criam. E com base nisso, o Theodore de Bry fez o quadro. Entretanto, isso não é fruto da investigação, sim, da crença. Uma explicação com base na crença. E que não correspondia à realidade. Quando nós observamos, nós vemos que os elementos que aqui estão são muito distantes, inclusive, da realidade da população, das populações indígenas de então. E trazem muitos preconceitos. Muitos mitos podem alimentar preconceitos ou são um reflexo de preconceitos. Como distinguir um do outro? Pelo questionamento. Qual a origem? Se eu olho para este quadro e pergunto qual é a origem da crença que está retratada aqui, aí eu estou deixando de ter um pensamento mítico e passando a uma pergunta filosófica. Eu estou entrando no domínio do logos, que é uma palavra grega que pode ser traduzida como razão, fundamento, motivo, causa, proporção, juízo, explicação e justificativa. O pensamento filosófico, que nós já vimos, ele tem duas características, que são consciência e crítica. Ele é uma reflexão. E esta reflexão, portanto, se relaciona com a busca pela razão, fundamento, motivo, causa, proporção, juízo, explicação ou justificativa, que são próprias do logos. Então, o logos no discurso filosófico, ele significa um discurso racional e crítico. Ele propicia o diálogo, que é exatamente o encontro de dois logoi, ou seja, de duas pessoas portadoras de logos, portadoras desta capacidade de pensar. Ele é feito com base em dados objetivos, não é o que eu sinto, é o que os dados me mostram. Lembram? Sair do eu para o que é, independentemente do meu gosto pessoal. E é uma busca que questiona e investiga o fundamento, a causa, o motivo. Procurei explicar e demonstrar. Não é pela força, não é pela obrigação, não é por quem diz, mas o que está sendo dito. Quais são os dados que fundamentam esse discurso. Portanto, é uma
busca por descrever a proporção, o fundamento, como é este mundo. E compreender a justificativa, compreender o porquê, motivo, explicação. É isso que busca o discurso filosófico enquanto um discurso lógico. Mas onde isso começou? Que nós temos algumas das cidades onde nós atribuímos, tradicionalmente, o início da filosofia. Agrigento, Abdera, Éfeso, Samos, Eleia. Onde ficam estas cidades? Na área em que hoje nós vamos ver que temos partes da Itália e da Grécia, mas naquela época era parte do território grego, de língua e cultura grega. Eu tenho algumas cidades que estou marcando aqui, e elas têm algo em comum. São cidades portuárias, cidades costeiras. Por quê que esta forma de pensar mais indagadora surge nesses lugares? Portos são lugares de trocas, de encontros e de conflitos também. São lugares onde os diferentes se encontram. Há um trânsito de pessoas vindas de diversos lugares. No caso destas cidades aqui, a localização é muito interessante porque nós temos portos que fazem a ligação entre Ásia, África e Europa. E há, portanto, um trânsito muito grande de diferentes culturas muito ricas, como as culturas egípcias, babilônicas, persas, várias etíopes, várias grandes culturas que circulam por aqui neste momento. Cada uma com o seu senso comum e com os seus mitos. Entretanto, pessoas de diferentes origens, com diferentes mitos e senso comum, se encontram e precisam conviver e aprender a dialogar nesses portos. É aqui que surgem aqueles questionamentos. Afinal, por que eu acredito dessa forma? E ele diferente, o que será que está certo? Quem está certo? Quem está errado? E se nenhum de nós estiver correto? A busca por uma explicação objetiva, uma base objetiva para compreender o mundo e seu funcionamento, ela é fundamental para o diálogo entre os diferentes. Eu posso ter uma crença e você ter outra, mas nós encontramos no mundo objetivo uma base para dialogar e questionar. Com base não no que eu acho ou você acha, mas nos dados que eu tenho. Então, nós temos uma valorização desta linguagem mais racional e objetiva, e também um aproveitamento de muitos saberes diferentes que circulam nessas áreas, que nós veremos em um outro vídeo de uma outra aula. É nesse lugar que surgem os filósofos do período chamado pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates, cujas obras se perderam na antiguidade, mas que nós temos fragmentos citados em autores posteriores. Os autores que vieram depois citam. E que autores são esses? Tales de Mileto, Parmênides de Eleia, Anaximandro, Xenófanes de Colofon, Anaxímenes, Melisso de Samos, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Zenão de Eleia. São alguns dos autores que surgem e que são citados em obras que vieram depois. Esta não é uma lista de todos, é apenas um exemplo de alguns. Os filósofos chamados pré-socráticos, que veremos na próxima aula.
Muito obrigada e até a próxima.